Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus me deu assim, que me edificou muito, mas muito mesmo. Não era algo que estava preparado, mas ao longo dessa semana, depois que houve uma dança de cadeira na escala, e aí Deus plantou essa palavra no meu coração, e além de ter plantado, Deus ainda desenvolveu que eu não poderia guardá-la só para mim. É uma palavra assim para te levantar, para dizer para você que tem um céu nos esperando, aleluia. E a gente tem que se jubilar, nós precisamos nos jubilar em torno disso. Quando nós ouvirmos que há um céu que nos aguarda, a gente tem que ficar a ponto de explodir. E aí nós vamos, aos pouquinhos aqui, desenvolvendo com os irmãos. Eu só queria que você abrisse a sua Bíblia. Você pode permanecer assentado, mas com o seu coração em total reverência à palavra de Deus, em silêncio, lendo, acompanhando a palavra de Deus, com o coração pronto, com a boa terra preparada. Peço você que nos assiste pela live também, para poder se apropriar dessa palavra e permitir que o Espírito Santo de Deus vá na sua sala, no seu quarto, aonde quer que você estiver, e Ele possa trabalhar no seu coração e promover a mudança que você precisa. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21, tá bom? Capítulo 21. Apocalipse 21, os 4 primeiros versículos, tá bom? Apocalipse, do 1 ao 4. O texto diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, aleluia, nem pranto, aleluia, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se eu fosse você, eu colocava a sua Bíblia de lado, dava a sua melhor salva de palmas, a sua rajada de glória, porque é para lá que você vai, aleluia. Oh Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra profunda, palavra que transforma, que vivifica, que tira o homem da sua posição e coloca na posição do desejo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações sejam preparados nessa noite. Se apropria dos nossos ouvidos para que a tua palavra ela possa e possa descer ao nosso coração, para que o teu Espírito Santo ali trabalhe e faça, Deus, a obra que te apraz para a glória do teu nome. Que saiamos daqui nessa noite com o nosso vigor, com o nosso ânimo, com a nossa alegria renovada, porque estamos no caminho dessa cidade, Senhor. Estamos rumando para lá, Senhor. Por isso nos abençoa, glorifica o teu nome. Que o Espírito Santo tenha liberdade para agir e que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Jesus. Assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, ela trouxe assim, mais especial, né? Depois de já ter passado alguns dias essa semana, lendo, estudando, se colocando à disposição do Espírito Santo. Ontem foi com essa mesma palavra, apesar de ter estudado, lido, meditado bastante a respeito desse tema, tentou se apropriar de nós um pouquinho de tristeza, pastor, por incrível que pareça, né? Porque ontem, dia 30 de julho, faria 76 anos a minha mamãe. E aí eu fiquei assim um pouquinho, puxa vida, o primeiro aniversário dela seria o aniversário dela, ela partiu no dia 27 de março. Mas foi nessa palavra aqui que o Senhor me confortou. Porque enquanto nós estamos esperando, ela já está bem mais à frente, aleluia. Ela já está bem mais próxima, aleluia. E nós, irmãos, não podemos perder o nosso alvo. Nós não podemos perder a nossa mira, o nosso foco. Nós não podemos nos perder no meio do caminho. Muitos estão ficando. E que essa palavra hoje sirva para você se posicionar e se colocar no caminho que Deus quer, para que você possa também chegar lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o livro de Apocalipse, queridos, ele é bastante assim, cheio de dificuldades de interpretação e por aí vai. E esse texto aqui, queridos, o livro de Apocalipse, de uma forma geral, como um todo, ele nos revela fatos a respeito do futuro. São coisas a respeito do que vai acontecer lá na frente. São expectativas geradas em nós a respeito de coisas que vão acontecer bem lá na frente. E o livro de Apocalipse, querido, ele foi escrito por João. João estava preso na ilha de Patmos. Ele tinha sido preso pelo imperador Domiciano. Ele foi preso no ano 95 depois de Cristo. Domiciano ali foi imperador entre 81 e 96. Simplesmente pelo fato dele ter pregado o evangelho, pastor. Anunciado a mensagem que Jesus havia deixado para ele. E foi um período terrível, porque muitos cristãos foram literalmente perseguidos por esse mesmo motivo. E aqui, no finalzinho do livro, depois de João já ter recebido várias revelações, ele vê aquilo que Deus estava preparando, não apenas para ele, aleluia, mas preparando para mim e para você. Isso é registrado aqui, para que eu e você possamos ter as nossas expectativas renovadas. Às vezes nós ficamos agindo de forma tão presa, tão burocrática, quando na verdade o nosso ânimo, o nosso vigor teria que ser maior do que uma torcida num estádio de futebol. Porque isso aqui poucos terão acesso. E aí eu quero dizer para você, antes de entrar no detalhe ou destrinchar, eu queria falar algumas coisas para você que são importantes para que nós possamos desenvolver aquilo que foi ministrado sobre nós. Algo a respeito do ingrediente da fé. Eu quero dizer para você, queridos, que as verdades bíblicas, elas são a verdade. Entenda isso. As verdades bíblicas, elas são a verdade. E o outro ponto, querido, sobre o ingrediente da fé, é que o fato de você acreditar ou não nessas verdades, não as faz deixar de ser a verdade. Nós vivemos um tempo em que a palavra de Deus tem sido profundamente desacreditada, pastor.
E muitos de nós estamos ficando até em dúvida a respeito se é verdade mesmo. Mas eu vim aqui essa noite para dizer que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não é uma verdade, ela é a verdade. Fala para o teu irmão do lado, a verdade. E o ingrediente da fé, queridos, aqui, não é simplesmente definir para quem não acredita se esses fatos são verdade ou não, mas definir o tamanho da transformação que essa palavra pode produzir em você. O tamanho dessa transformação que pode acontecer quando você recebe a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. O versículo 6, logo abaixo, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador, premiador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Marcos 9, 23 diz assim, Jesus falando: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então tudo isso, queridos, é permeado de um ingrediente fundamental, a fé. A fé. Existem pelo menos 7 vezes a ocorrência da frase dita por Jesus nos evangelhos, pelo menos 7, a tua fé te salvou. Pelo menos 7 vezes Jesus, depois de operar um milagre, ele fala isso. E aí eu quero dizer para você, queridos, crendo você ou não, Jesus, ele continua sendo o mesmo. Agora a mudança, ela pode acontecer em você hoje. Ele é o mesmo, mas Jesus, ele pode trazer mudança sobre você hoje. Basta que você creia. Basta que você faça uso do ingrediente da fé. Existem muitas pessoas que têm pressionado aqueles que acreditam na palavra de Deus, que creem em Jesus Cristo, ou aqueles que vestem essa camisa, né, como nós gostamos muito de falar, e que são pressionadas por esse mundo a abandonar a sua fé, ou até mesmo recebê-la de forma distorcida. É a chamada teologia do cancelamento. As pessoas colocam mentiras como se fossem verdades, pastor, e tem muita gente acreditando. Mas nós hoje aqui precisamos entender, como diz na palavra do Senhor, em João 17:17, na sua oração, quando Jesus ele diz, a respeito de mim, a respeito de você, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe vias para a verdade é única e ela pertence ao nosso Deus. E é importante tratar disso com você, queridos, para que nós possamos entender a respeito do texto de Apocalipse 21, do 1 ao 4, e nós possamos entender, usarmos a nossa fé, e encontrarmos aqui 7 coisas que você não verá no céu. 7 coisas que você, quando chegar lá, não vai encontrar no céu. E eu queria falar dessas coisas com os irmãos hoje. Como isso me edificou, irmãos. Como isso, sabe, aquele combustível, irmã Shirley, que você fica assim, poxa vida, a gente fica correndo com tanta coisa. Né, Carla? Meu Deus, Jesus está preparando algo maravilhoso para nós, irmãos. Não perca isso de vista, aleluia. Não perca o alvo.
E a primeira coisa que eu vejo aqui, queridos, isso daí traz um conforto para nós tremendo. A primeira coisa que você não vai ver no céu é o mar. O mar. E eu fiquei perguntando algumas coisas e eu fui um tanto inoportuno, né? Você ficar ali insistindo com o Espírito Santo para poder entender melhor o que ele estava querendo dizer. E o Espírito Santo, ele foi assim, não tem como explicar, pastor. Porque entender o que João viu é difícil para mim e para você. Mas para João foi muito simples. João, quando tem aquela visão e chega no céu, aleluia, e ele não vê o mar, nós não podemos esquecer que João, ele era pescador, conhecia de mar, né, doutor Marcos? Conhecia de mar. E aí, enquanto eu meditava nisso aqui, o Senhor, ele me fez pensar a respeito de quantas vezes João foi para o mar e ele encontrou, velhinho, um mar agitado. Encontrou ondas no mar, pastor, batendo no seu barco. Quantas vezes ele foi para o mar e ele enfrentou tempestades semelhantes àquela em Marcos 4, quando os discípulos estavam no barco, encararam aquela tempestade e Jesus estava dormindo. Quantas vezes João, ele até desistiu de entrar no mar, porque ele via que se aproximava algo perigoso. Quantas vezes ele foi pego de surpresa dentro do mar. E aí chega um determinado momento, queridos, que João, ele tem essa visão. E aí ele diz que viu um novo céu, ele viu uma nova terra, mas ele não viu o mar. E aí, queridos, o que me foi ministrado, e eu quero compartilhar com você, é que quando João chega lá e não vê o mar, sabe que nós nos apropriamos nessa noite? É que as agitações da vida, as turbulências que tentam te colocar para trás, aquilo tudo que te coloca em perigo, quando você chegar lá, não vai mais existir. Não tem mais. Aquela ventania que dá dentro da sua casa, aquela turbulência no seu trabalho, todo aquele agito, não vai mais existir. Sabe por quê? Porque João viu e relatou para nós: o mar não mais existiu. E junto com ele vai toda a turbulência, toda a tempestade, aleluia, toda a agitação, aquilo que te aflige, que tenta te colocar para baixo, que tenta te afundar no meio do caminho, não vai mais existir, aleluia. Aquilo que te faz chorar, aquilo que te deixa desanimado para vir até aqui e receber uma palavra, uma oração, o que quer que seja, João registrou aqui, aleluia. O mar, junto com todas essas turbulências, com todos esses agitos, não vão existir mais. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu tenho certeza que você vai estar lá para poder. Quantos vão estar lá? Quantos vão estar lá? Quantos vão estar lá? É para lá que nós vamos. É para lá. Aleluia. E aí João continua tendo aquela visão. Eu quero acelerar. E aí a segunda coisa que você não vai ver no céu quando você chegar lá é a lágrima. Das 7 coisas que você não vai ver lá, a segunda coisa é a lágrima. Você não vai ver a lágrima. E aqui, queridos, porque o texto aqui ele diz que Deus, ele limpará dos nossos olhos toda. É uma outra? Toda lágrima. Não vai existir mais lágrima. E aí, queridos, a lágrima ela está presente na nossa vida, tratando de uma forma biológica,
em momentos em que nós temos fortes emoções. Sejam emoções para baixo, como o choro, ou emoções para cima, quando nós rimos de uma forma desenfreada, sim ou não? A lágrima está presente. Quando nós passamos por situações difíceis, nós nos entristecemos, choramos. Quando nós estamos com uma alegria sobrenatural, em muitas situações nós choramos também, não é, pastor? São reações semelhantes, mas extremamente opostas. Uma lá embaixo, uma lá em cima. E é exatamente assim, queridos, que é a jornada humana. A jornada humana, ela é cheia de altos e baixos. Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo. São as instabilidades emocionais, são as instabilidades da vida humana. E quando João vê que não vai haver lágrima, eu entendo que essas instabilidades que nos abalam, essas instabilidades emocionais, elas não vão existir mais. Elas vão ficar aqui. Ora nós estamos bem, ora está tudo bem, ora está tudo ruim, ora está tudo lá embaixo. Não, aleluia. Aí talvez você diga assim, mas Denilson, nós não vamos ter somente alegria lá no céu? A Bíblia diz que nós vamos ter gozo, um gozo eterno, não uma alegria momentânea, não uma alegria de vez em quando que às vezes dá lugar para tristeza nessa oscilação que atravessa a nossa vida, atravessa a nossa jornada, a nossa caminhada. E eu descobri algo interessante, queridos. Um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, diz que a reação, quando nós rimos bastante e choramos, essa reação é uma tentativa do corpo de se reequilibrar diante de uma forte emoção. Quando eu e você rimos, ou choramos quando rimos, é porque nós tivemos uma forte emoção e o nosso corpo se desequilibrou. Se desequilibrou, isso não é normal. E aí é interessante, queridos, que a ciência explica que esse choro durante o riso seria um sintoma de hiperatividade cerebral, condição biológica de desequilíbrio. Então, queridos, chorar quando nós rimos, biologicamente falando, não é uma coisa normal, porque o organismo reage. E é por isso que lá no céu nós teremos gozo. O dicionário ele define gozo como uma sensação ou uma emoção agradável. A palavra de Deus lá em João 15:11 diz: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Queridos, nós não teremos no céu nada pela metade. Tudo será na sua devida proporção e de uma forma eterna, sem oscilação, sem altos e baixos, sem problemas lá em cima, sem soluções agora lá embaixo. Sabe por quê? Porque nós viveremos eternamente com Cristo. A lágrima não tem espaço no céu. Essa lágrima que tem se apropriado de você, que tem se apoderado de você, essa lágrima vai ficar aqui. Essa lágrima você vai deixar aqui. Porque como João viu e nós temos registrado, a lágrima não tem espaço no céu. Fala para o teu irmão assim, lágrima não. Lágrima não, aleluia. Não vai ter mar, não vai ter lágrima. Quando você chegar lá, você não vai ver isso. Mas você também não vai ver a morte. Terceira coisa, que quando você chegar no céu, quem vai para o céu? Quem vai para o céu? A torcida do Flamengo vibra mais com o gol do seu time do que nós quando ouvimos que nós vamos para o céu.
Quem vai para o céu? Melhorou. É isso, irmãos, é disso que eu estou falando. Você me entende? É disso que eu estou falando. A gente precisa vibrar. Sabe por quê? Tiago, você vai para o céu. Imaginou, Tiago? Você caminhando naquelas ruas. Eu não sei nem como é que é, mas eu quero estar lá. Você já imaginou você poder dar a mão para Jesus assim, ó? Não sei nem como é que vai ser, mas eu quero estar lá, Eliane. A gente tem que vibrar com isso. Aleluia. A gente tem que ficar pensando nisso o tempo todo, irmãos. É a expectativa de estar no céu. Aleluia. E muitos estão perdendo essa percepção. Nós estamos deixando que as verdades deste mundo sejam maiores do que a verdade do céu. Não. A verdade do céu, ela é inigualável. Ela é incomparável. Ela é imbatível. E quando nós chegarmos lá, nós não veremos a morte. O homem não nasceu para morrer. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus criou o homem e colocou o homem no Éden, o que Deus falou para o homem não fazer? Não. Quem vem para a escola de discípulos? Vamos lá. Não comer do fruto da árvore. Deus falou para o homem não comer o fruto da árvore da vida? O homem poderia ter comido? O homem fez a escolha errada. Aí depois que o homem caiu, é que Deus foi guardar a árvore da vida para que ele não viesse a comer do fruto da árvore e ficasse pecador eternamente. Na verdade, quando Deus guardou a árvore, Ele estava nos protegendo, estava nos preservando para que houvesse uma segunda chance para nós, para que houvesse uma nova oportunidade. E essa mesma árvore está posta lá na frente para que nós possamos ter acesso a essa cidade aqui, ó. Para que nós possamos morar nela eternamente com Cristo. O homem não nasceu para morrer. O homem, querido, ele se prepara para tudo nessa vida. Nós nos preparamos para várias coisas, mas somos surpreendidos quando de repente nós recebemos a notícia de que um parente, um amigo, um colega, quem quer que seja, tenha sido alvo da morte. A morte, ela vem, mas nós nunca estamos preparados para ela. Não é verdade? Nunca estamos preparados para encarar, porque isso não é natural do homem. Não é natural do homem. Só que a morte, ela tem uma força descomunal. A morte, ela tem poder para fazer você abrir mão de um almoço com a família, de um dia de trabalho, de uma reunião na igreja e de tantas outras coisas para poder estar presente num funeral. A morte, ela é capaz de reunir pessoas que já não se veem há muito tempo. A morte, ela tem uma força, muito grande. Mas essa palavra, a palavra de Deus, diz que Jesus venceu a morte. E quando você chegar no céu, aleluia, você não vai ver a morte. Você não vai encontrar a morte lá, viu, Juliana? Quando você chegar lá, não tem morte. Viu, Maria? Não tem morte. O céu não tem espaço para a morte. A morte, que é motivo de muitos problemas para nós aqui, viu, Soninha? Mas quando nós chegarmos lá, a morte já ficou para trás. Aleluia. A morte não tem espaço no céu. É a terceira coisa. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 15, 54, diz assim: e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade,
e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! A morte não tem espaço no céu. O mar não tem, a lágrima não tem, e a morte também não. E a quarta coisa que você mesmo, quando chegar lá no céu, a quarta coisa que você não vai encontrar lá é o pranto. É o pranto. Em algumas Bíblias vai estar, algumas versões vai estar como tristeza, em outras como luto. Mas o interessante aqui, o principal é pranto, porque no original, pentos, o original grego, pentos, que quer dizer uma espécie de lamentação, viu, Bruno? Uma espécie de tristeza ou pesar de qualquer espécie. Isso não tem espaço no céu. O céu não tem espaço para lamento, para lamentação, nem pranto, nem tristeza, nem luto, nada disso vai estar presente no céu. Hoje nós nos lamentamos com muitas coisas, queridos. É a perda de uma propriedade, é uma porta que se fechou, é a perseguição que às vezes nós sofremos, são as preocupações dentro de casa, nos deixam nesse estado, nesse pentos, estado de lamentação, tristeza. E esse texto aqui que nós lemos, registrado por João, depois de ter sido revelado, esse texto diz que toda espécie de tristeza que culmina em lamentação não tem espaço no céu. Tudo isso que te traz lamento, que te deixa chorando, que faz você ter as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, ei, querido, não, lá não tem espaço para isso, aleluia. Não tem. E é por isso que quando você chegar lá, você não vai ver pranto, lamento ou lamentação, porque não tem espaço para isso lá. Aleluia. Nessa terra, queridos, nunca houve uma pessoa sequer perfeitamente feliz, sem que pudesse passar por esses percalços da vida. Não houve nessa terra nenhum tipo de situação em que a pessoa não tivesse um momento sequer em que lamentasse, que deixasse correr as suas tristes lágrimas pelo rosto. Nessa terra não, mas quando você chegar lá, isso fica para trás. Fica para trás. E isso tem que nos encher, queridos, de expectativa. O nosso dia é duro, a nossa guerra aqui nesta terra é pesada, é árdua, mas a gente não pode ficar com o nosso olho travado aqui. A gente tem que olhar para frente, porque essa cidade nos aguarda. Por isso, você que veio aqui essa noite, a sua carga talvez seja muito pesada, talvez os seus momentos de choro, a quantidade de lágrimas que você derrama seja incomparável. E eu acredito. É difícil viver nessa terra. Mas o que me traz alegria nessa noite, o que me enche de alegria, aleluia, é saber que eu vou chegar lá. Aleluia. É saber que isso tudo vai ter um fim. E a nossa expectativa não pode morrer. No céu não tem lugar para pranto. Aleluia. A quinta coisa, queridos, que você não vai encontrar no céu é o clamor. Algumas versões já traduz como choro ou pranto, mas o melhor aqui é clamor mesmo, que do original é kraut, que quer dizer grito,
gritaria, clamor, ou um clamor com um aviso público, um grito de tumulto, um grito de tristeza ou um grito de lamento. E esse texto aqui é tremendo, porque ele vai resumir nele todo tipo de tristeza decorrente de aflição, de angústia, de pressões da vida, violência. Quantos aqui já não viram o desespero de uma pessoa quando está no velório de um ente querido? O desespero das pessoas, né, pastor? Recentemente nós estivemos em um, e a pessoa desesperada, a pessoa com aquela gritaria, aquela dor que parece que tem algo atravessando o seu peito, Bruno. Vontade de rasgar o peito, não é? Quem sabe, quem já passou, sabe muito bem. Eu estou dando essa cadência para que você possa conseguir mastigar isso que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Eu estou tendendo a acelerar, mas eu estou segurando. Sabe por quê? Porque você precisa entender que nem isso, nem esse clamor, nem essa gritaria vai ter mais espaço no céu. Não vai ter espaço no céu. Gritaria, essa gritaria que às vezes te perturba dentro da sua casa. Tem gente que não consegue nem ficar dentro de casa, pastor, é um tumulto só, é uma gritaria, é uma perturbação. Tem gente que está passando por situações que às vezes não está gritando, não está colocando através da sua boca um grito, mas o seu coração está gritando, está doendo, está sofrendo. Ei, no céu não tem espaço para nada disso, aleluia. E é para lá que você vai. Quantos vão para lá? É para lá que você vai. E a sexta coisa, querido, sexta coisa que você não vai encontrar no céu, é a dor. Dor é uma coisa terrível, sim ou não? E essa daqui eu acredito que foi uma das, assim, no meu ponto de vista, o meu julgamento, foi uma das melhores coisas que João viu para mim, segundo a minha ótica. Porque a dor é uma coisa terrível, irmãos. Quem já sentiu dor muito forte aí? Levanta a mão. Terrível, não é? Terrível. Aquela dor que te incomoda. E o texto aqui, queridos, a tradução do original é pônus, que quer dizer problema grande, desejo intenso, tendo a dor como consequência. E é por isso que eu gosto de buscar essas palavras, porque a gente entende o que está sendo escrito. A gente fica com a atenção voltada para uma coisa biológica, quando na verdade o texto aqui está dizendo que são problemas da vida, situações insolúveis, problemas grandes, desejo intenso, tendo a dor como consequência. E aí, queridos, eu fico maravilhado. Sabe por quê? Muitos de nós temos problemas que parecem não ter solução. Problemas, como o texto aqui diz, problemas grandes. Muito grandes. E o nosso maior desejo é que isso seja resolvido o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque esse problema nos incomoda de tal forma e nos deixa de tal forma que nós ficamos num estado dolorido tão grande e uma agonia que às vezes a gente fica perdido, não sabemos o que fazer. Problemas grandes que você talvez tenha trazido até aqui essa noite. Eu quero dizer para você que esse problema que você tem como grande, essas situações que geram em você um desejo intenso, mas que na verdade acabam redundando em dor, João viu e escreveu para nós, para dizer para mim e para você que isso não vai estar lá no céu quando você chegar lá. Não tem espaço para isso no céu. Seu problema pode ser muito grande, pode estar demorando para ser resolvido,
Algumas pessoas podem ter chegado para você e dito assim, ó, não tem jeito, já tentamos, não dá. Ei, tem um dia que isso vai terminar. Isso aí eu quero dizer para você. Vai ter fim. Então, tudo isso, esse combo de coisas que João viu, problemas grandes, desejo intenso que culmina em dor, nós não vamos encontrar lá. Então é para nós pegarmos essas coisas, o que está escrito nesse texto, e abastecermos o nosso tanque espiritual e continuarmos. Nós precisamos prosseguir. Talvez o seu problema seja dor, talvez o do irmão do lado seja lágrima, talvez o do outro seja a morte, perdeu alguém, estava muito ligado, que ama muito, que amava muito, está com saudade, está sentindo falta. Todos esses problemas um dia vão ter fim. Vão ter fim, aleluia! Vão ter fim. E esse foco, queridos, nós não podemos perder. Nós não podemos perder. Nós não podemos deixar que as pressões do dia a dia nos afastem daquilo que Jesus está preparando para nós. Nós estamos no meio de uma jornada. E nós não podemos ficar para trás. E aí, você vê como é tremendo. Porque João, ele registra aqui que o mar não vai existir, a lágrima não vai existir, a morte não vai existir, o pranto não vai existir, o clamor não vai existir, a dor não vai existir. Quando você chegar lá, essas 6 coisas não vão estar presentes lá, aleluia. Mas eu queria já ir terminando aqui, dizendo para você que tem mais uma coisa que você não vai ver no céu quando você chegar lá. Quando você chegar no céu, você não vai ver o homem pecador. Quando você chegar no céu, você não vai ver o homem pecador. O nosso desejo maior é estar lá. As inquietações da vida, os altos e baixos emocionais que nos afligem, a separação por causa da morte de um ente querido, como nós falamos aqui, as tristezas de qualquer espécie que nos trouxeram até aqui, os gritos de desespero que estão presos em nossa garganta, as dores profundas geradas por problemas considerados impossíveis de serem solucionados, isso tudo não tem espaço no céu, mas também não tem espaço no céu a presença do homem pecador. João, ele relata essas 6 coisas, e nós temos a certeza, pela palavra de Deus, que o homem pecador não tem espaço no céu, porque lá em Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então tudo isso, queridos, que João viu, tem aquelas credenciais que eu falei lá no início do ingrediente da fé. Tem algumas coisas que acontecem aqui, e a palavra de Deus, ela é bem clara. O céu não é para todos. Sabia disso? Mateus 25:46. Jesus falando, não sou eu não, tá? E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse céu que João está mostrando, quem não tem credencial não entra lá não. Para entrar lá e ver o que João viu e conhecer o que João conheceu, só quem
abre mão da sua caminhada de pecado nessa terra e recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem como, queridos, nós nos livrarmos de tudo isso que nós falamos aqui na terra. Toda essa tristeza, morte, clamor, pranto, se nós não deixarmos para trás o pecado que nos assola. Precisamos nos livrar do pecado para chegarmos lá. Talvez você tenha chegado até aqui essa noite. Me desculpe, mas eu preciso falar como homem de Deus. Se você não entregar a sua vida para Jesus hoje, e não fizer isso antes de partir desta terra, essa visão você não vai ter. A palavra de Deus garante isso. Mas existe uma oportunidade. A primeira mensagem que Jesus trouxe está lá em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Precisamos entender qual é a nossa condição, queridos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, porque todos pecaram, todos, e destituídos. Foi retirado de quem peca a glória de Deus. E aí depois, quando nós entendemos isso e nos reconciliamos com Deus, 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Estou trazendo aqui essa noite um cenário do que João viu. Mas o homem pecador não verá isso. Então, se você já entregou a sua vida para Jesus, e você tem certeza que vai estar lá, quantos têm certeza que vão estar lá? Essa é a visão que você vai ter. Mas você que veio até aqui essa noite ainda não recebeu esse sacrifício, que é o único caminho de reconciliação com o Pai. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não tem como chegar lá e ter a visão que João teve sem passar por Ele, aleluia, sem passar por Jesus. E aí, para nós contemplarmos aquilo que João viu, nós precisamos pegar essa senha, fé, arrependimento e confissão de pecado. Essa tríade compõe uma senha para nós podermos chegar até lá. Então eu poderia chegar aqui e falar muitas coisas para você, mas tudo começa aqui, querido. Ei, você que veio até aqui essa noite, não perca esta oportunidade. Se você quer ver o que João viu e se livrar de tudo que nós falamos aqui, você precisa pegar a senha. E essa senha é Jesus. A senha é em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não deixe essa oportunidade passar hoje não, queridos. Nós vivemos dias turbulentos nessa terra. Nós não sabemos quanto tempo mais de vida nós temos. A minha irmã, há 10 anos atrás, foi constatada com um problema sério no pulmão, fibrose pulmonar. E o médico tinha dado para ela, na época, 6 meses de vida. 6 meses. Minha irmã é uma mulher de Deus, orava muito. Veio aqui algumas vezes, né, pastor Marisa? Irmãos, minha irmã viveu 7 anos
7 anos, 6 meses, viraram 7 anos. E nesses 7 anos, ela orou por muita gente, pregou para muita gente, e ganhou muita gente para Jesus. Mas o contrário também pode acontecer. Às vezes a gente acha que vai envelhecer e nós não sabemos quando é que o Senhor vai nos recolher. E a nossa oportunidade, a oportunidade que Deus deixa para nós é enquanto nós estivermos aqui. Você tem a oportunidade hoje. E aí eu pergunto para você, o que você está esperando? Você pode confessar Jesus hoje. Você pode se arrepender dos seus pecados, reconhecendo o sacrifício dele para ele te reconciliar de novo com o Pai. E hoje você pode pegar a tua senha para que você possa ver tudo aquilo que João viu. Ele nos garante isso através da sua palavra, e é por isso que eu comecei a respeito do ingrediente da fé. Essa palavra é a verdade. Quer você acredite ou não, ela continua sendo verdade. E hoje ela é posta diante de você, para que você possa dar um passo na direção dele, que aí com certeza ele vai dar 1000 passos na tua direção, transformando a tua vida e garantindo que você possa estar toda uma eternidade na presença dele. Decida-se hoje. Você quer ir para lá ou não? A decisão é sua. Mas eu te digo, aceite nessa noite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Essa é a senha. Gostaria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Eu procurei ser aqui o mais cadenciado possível. Até mais do que normalmente eu sou. Porque o recado de Deus que eu tenho para você nessa noite, com certeza pode transformar a tua vida. Por que eu estou dizendo pode? É porque depende de você. Não depende mais de Deus, não. A obra que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já fez. Agora depende só de você. Sabe por quê? Ele está colocando na tua mão um cheque, para que através da conta dele a tua dívida seja paga. Aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para mim, era para você. Mas ele foi para ela por amor a nós, para que nós não precisássemos ser cravados nela. Ele foi no nosso lugar. Essa conta foi paga, mas ela só chega, o valor só chega na minha conta quando eu autorizo, quando eu me manifesto, quando eu digo sim. E esse sim você pode dizer hoje. Por isso eu digo para você, não deixa passar essa noite. Deixa Jesus transformar a tua vida. Deixa Ele fazer tudo novo. Você que nos assiste pela live, deixa Jesus entrar aí na sua casa e fazer a transformação que Ele necessita. Abra o seu coração e entregue a sua vida para Jesus nessa noite.